Para você que está chegando agora, estamos ao vivaço aqui no nosso programa Saúde e Beleza em Destaque por toda a nossa rede Up TV para o Brasil e para o mundo, falando, gente, hoje de assuntos deliciosos, né? Dando aquele amenizada nos assuntos, né? Mas, gente, falamos de estética no primeiro bloco, que é muito bacana, né? Muita gente se interessa e, como a gente falou, né? Muito importante a gente estar bem conosco, né? Corpo, alma e mente caminham juntas, né? E hoje vamos falar também de um assunto muito bacana. Eu vou conversar com uma médica, gente, que tem um conhecimento muito vasto. Vocês vão adorar o bate-papo nosso. Ela que é médica, parapsicóloga e hipnoterapeuta. Pois é, ela faz trabalho, gente, através da hipnose. E vocês não têm noção de quantas doenças podem ser tratadas através da hipnose. É possível até perder peso através da hipnose. Pois é, eu também, olha, fiquei curiosa para saber e assisti, assim, algumas entrevistas dela e é fantástico o trabalho que ela exerce. Então, hoje eu vou conversar com ela, que é a doutora Adriana Borges. Boa tarde, doutora, como vai? Tudo bem? Boa tarde, Mara. Prazer em vê-la agora. Oh, que delícia! Boa tarde, doutora, como é que você está? Tudo bem? Tudo ótimo. Você? Também. Doutora, primeiro nós tratamos da pele, agora nós vamos tratar de dentro para fora, né? Nossa alma, nossa emoção, os nossos sentimentos, que foram os que mais sofreram nos últimos anos, né, doutora? Principalmente depois da pandemia. Quem se achava assim, olha, eu sou super controlado, eu controlo as minhas emoções, todo mundo no geral, em algum momento, sentiu alguma dificuldade nessa área, né? E a gente precisa tratar as emoções, né, doutora? É necessário tratá-las, né, doutora? Sem dúvida, Mara. O que eu quero esclarecer para as pessoas? Antigamente, saúde era ausência de doença. Agora, a OMS, ela observa que a saúde é o estado completo do bem-estar físico, mental e social. Ou seja, quando as pessoas tiveram que ficar enclausuradas dentro de casa, elas entraram no modo de insegurança, porque se relacionaram a uma programação natural que as pessoas têm de manifestar o quê? A convivência em grupo. Então, isso desencadeou um processo muito interessante que a gente descobriu que 90% do problema do ser humano é insegurança. Então, insegurança ela vai ter outros nomes, como rejeição, culpa, ansiedade, necessidade de punição, necessidade de atenção, vai ser um sentimento de inferioridade, e é isso que vai desencadear esse processo do corpo adoecer. Então, quando ela se sente insegura numa situação, numa relação, em qualquer momento da vida dela, ela pode somatizar e adoecer o corpo justamente por não se sentir segura naquela situação. Nossa, e quando a gente fala de somatizar, a gente traz tudo isso para dentro de nós, né, doutora? E aí são pensamentos, são sensações, e aí a gente vê um monte de doença desencadeando, e aí não sabe por quê, né, doutora? Aí a pessoa nem percebe e nem vai pensar que é o emocional que muitas vezes está provocando tudo isso, né, doutora? Sem dúvida. O que acontece? Só para as pessoas entenderem. A gente tem um emocional? Não. Então, o que vai acontecer? Racionalmente, eu vou acreditar, olhar naquilo que eu estou vendo e ter uma percepção. Só que, se essa imagem que eu tenho, ela reflete algo negativo dentro de mim, eu vou desencadear o processo da segurança e essa insegurança vai gerar o problema físico ao longo do tempo, né? De um dia para o outro, né? Ela vai ser somatizada dessa forma. Ou seja, o subconsciente, ele não sabe o que é bom, o que é ruim, não sabe o que é certo, o que é errado, não diferencia passado de futuro, mas ele cria links. Então, quando ele percebe que eu não estou me sentindo seguro o suficiente, ele tenta me proteger e, dessa forma, ele prefere somar uma doença no seu corpo do que a gente trabalha na hipnose. Então, a gente pode ir na causa através da hipnose, a gente pode simplesmente só trabalhar um sentimento para mudar, né? Então, tudo aquele sentimento eu consigo transformar também na mente da pessoa. Olha só que legal. É como se fizesse uma reprogramação, né, doutora, na nossa mente? Seria mais ou menos isso?
É uma reprogramação, na realidade. Então, existem algumas técnicas, né? Então, a gente tem técnica para programar e tem técnica para reprogramar. Então, quando eu percebo, né, como eu tenho uma formação em linguagem psicossomática, o que vai acontecer? Eu vou entender que aquela doença, vou dar um exemplo, a depressão. A depressão é uma falta de perspectiva de futuro. Então, ou seja, ela não consegue enxergar lá na frente um futuro que seja seguro, ou que ela consiga atingir aquele seguro. Então, se ela está faltando perspectiva, ela tem medo de chegar lá. Então, esse medo é o quê? É uma insegurança. Ao mesmo tempo, vai gerar o quê? Uma ansiedade. A ansiedade é o quê? A pressa de obter o resultado. Então, está tudo interligado. Então, quando a gente já trabalha o sentimento diretamente, a mente não vê o porquê não continuar. Então, quando eu trabalho o sentimento, ela já entende que não tem motivos para ela dar continuidade no processo. Porque como é que o ser humano vai funcionar? Eu tenho um pensamento, que vai gerar um sentimento, que vai gerar um comportamento. Então, quando eu mudo o pensamento, eu consigo transformar toda a cadeia. Olha só. E nisso a gente vai conseguir libertar a pessoa daquele processo, quando o subconsciente não vê mais motivo de ficar impedindo ela de alcançar, seja qual for a situação, ele continua. Então, nisso, por exemplo, tem o caso de cura de colite, retocolite, Crohn, psoríase, alergia, nossa, são tantos que eu até me perco agora. Depressão mesmo, né? Diagnóstico de pessoas com 20 anos de depressão, Mara, que em 4 sessões ela estava mais sentindo necessidade do medicamento. E é lógico, a pessoa não vai parar de um dia para o outro, ela vai reduzindo, né? Até perceber que ela não tem mais a necessidade. Porque o medicamento ele tem o intuito de quê? Fazer aquela ligação no cérebro, dos neurônios, para ter aquela conversa, para gerar o sentimento que ela precisa. Uhum. Doutora, tenho algumas perguntas aqui, ó. Tem muita gente perguntando, na realidade querendo tirar uma dúvida. Muitas já fazem tratamento com psicólogo há alguns anos, mas não sei a diferença do psicólogo com parapsicólogo. Muita gente também perguntou aqui, perdi, né, ente querido, estou fazendo tratamento com um psicólogo, mas acho que ainda não está resolvendo. Será que eu melhoraria com a parapsicologia? Existem muitas essas dúvidas, né, doutora, quando a gente fala de psicólogo e principalmente parapsicologia. Ainda é uma técnica que, por mais que a gente fale, as pessoas ainda têm uma certa dificuldade de entender, né, o alcance dela no geral, né? Vamos deixar bem claro para o pessoal entender. Eu coloco sempre 2 diferenças básicas. A primeira é que o parapsicólogo ele vai tratar a causa e não a consequência. Ah, tá. Então a gente vai buscar, através da hipnose, buscar aonde começou aquele sentimento que está sendo gerado no momento, que está causando o problema da saúde dela. Então, quando eu vou na causa, eu corto o link direto e está somatizando aquilo na vida dela. E a outra diferença é que o parapsicólogo ele vai analisar a pessoa em todos os contextos. A gente já acabou de falar que saúde é o quê? Ela é física, mental e social. Então, eu vou entender a pessoa dentro do contexto dela do trabalho, dentro do contexto dela familiar. Então, a gente identificar corpo, mente e espírito o que pode estar causando aquela questão dela. E a diferença é que o quê? Eu indo na causa é uma terapia, só que breve, né? Em 11 anos de atendimento, que eu percebo, entre 4 e 8 sessões, a grande maioria atinge esses resultados. Olha só, então, vamos dizer assim, ele tem uma eficácia, né? É como se você injetasse lá no fundo mesmo, né? Mas lá na última camada da epiderme, né? Tem, assim, um efeito rebote aí, né? É o lift mental, né? É o lift mental. Exatamente, doutora, é o lift mental. Exatamente. Eu faço a ligação dos fios novamente, ela se recuperar, né, do estado. Porque, assim, a programação natural, se você for analisar certinho, nós temos 3 programações naturais: ser livre, sadio e feliz. Então, a gente já nasceu com essa condição de ser saudável. Doutora, repete para nós, por favor. Quais os 3? As 3 programações naturais que a gente tem: ser livre, livre, sadio sadia
e feliz. E feliz. Olha, não aceite menos que isso, né, doutora? Exatamente. Então, quando eu trago a pessoa para essa condição, porque assim, se eu tive boas condições de gestação, de nascimento, se eu tenho um contexto que não oferece nenhum tipo de ameaça à minha sobrevivência, não tem motivos para adoecer, não tem motivos para ser infeliz, não tem motivos para as coisas não funcionarem. Uhum. Então tá só o quê? Tá só aqui. É só um fantasma. Então a gente vai despertar esse fantasma mental para que a pessoa entre nessas programações naturais. Tá, ela vai voltar ao seu eixo, né? Vai voltar ao eixo Isso. normal, né? Então, doutora, voltando aqui, ó, tem gente ainda perguntando, né? Que na realidade, doutora, tanta gente perdeu pessoas queridas na pandemia, né? Então as pessoas ainda estão tentando se achar nesse mundo de alguma forma, né? Então a gente sabe que os consultórios estão aí lotados de gente fazendo tratamento e muita gente pergunta, né? Todo mundo quer sair, né, desse fim do poço, né, vamos dizer assim, para muitos são o fim do poço, né, perdeu seu marido, perdeu seu pai, sua mãe, enfim, quem seja, é um momento muito difícil. Então a parapsicologia, mesmo que a gente trate essa pessoa que está com depressão, que está tratando lá no psicólogo, ela não viu o resultado, mas ela está doente, ela está depressiva, ela vai achar um caminho também através da parapsicologia, da hipnose, vamos dizer assim? Sim, quando a gente leva essa pessoa num estado alterado de consciência, né? Porque a pessoa é só para desmistificar. É mais difícil deshipnotizar do que hipnotizar. Verdade. É muito interessante. Vou te dar um exemplo. Você gosta de assistir filme, Mara? Doutora, você acredita que eu não assisti nenhum filme nessa pandemia? Eu vejo todo mundo assistir série pra lá e falo, gente, eu não ligo pra filme. Mas o que você faz e gosta que você perde a noção do tempo? Ficar zapeando nos canais, aí é comigo. Eu sou daquela que assisto 10 programas juntos, é mais ou menos assim. Então você fica hipnotizada pelo celular. É difícil me hipnotizar, viu? Mas olha, morro de curiosidade, doutora, morro. Ah, então já está convidadíssima. Venha, Quero fazer. Uma experiência, porque assim, eu dou um exemplo dos filmes que a grande maioria gosta, mas por exemplo, eu gosto de show, estar com amigos, eu participar de um programa em família, são coisas que você perde a noção do tempo. Sim. Eu estou apaixonada, então isso assim, eu estou hipnotizada por aquela situação. Então você está focada só naquilo, esquecendo o restante. Então é isso que a gente faz no consultório. A gente vai induzir essa pessoa a entrar numa frequência de equilíbrio, onde ela vai entrar em alfa, em teta. Então a gente direciona ela para aquele objetivo. Então, por exemplo, no caso do luto, que acontece muito, as pessoas esquecem de observar, ela está só focada na perda. Então, com a hipnose, eu vou levar ela para outras coisas, outras situações que ela não está percebendo. E que vai dar motivos e razões para ela dar continuidade. Assim, o luto é normal até no máximo 2 anos. Passou disso, eu já encontrei casos de pessoa com 5, 7 anos de luto. Eu falo, não, é muito tempo. Então, a gente faz esse trabalho para quê? Para ela sair daquele limite e porque a vida continua. Só que ela não está conseguindo sozinha ver isso. Através da hipnose a gente consegue trabalhar para que ela enxergue as outras razões para ela dar continuidade. Olha, a doutora falou uma coisa que eu sempre repito, porque eu tenho muitas amigas que estão vivendo um luto, né, perderam seus amigos, e eu falo, gente, o luto é exatamente, né, são 2 anos para que você comece a dar os primeiros passos depois sozinha, aqueles momentos de altos e baixos, eles vão ser um pouco menores, né, não que você não vai lembrar mais, não que a vida vai mudar, mas você vai começar a lidar com as situações, né. Então, e é preciso viver o luto, né, doutora? É preciso viver, né? Mas com o quê? Com responsabilidade. Com responsabilidade. Porque você se posicionar no lugar daquela pessoa querida, ela gostaria de te ver em luto, ela gostaria de te ver como você está agora, parando, sem dar continuidade. Então, a gente fazer esse trabalho. De repente, sabe o que aconteceu muito, Mário, que eu percebi? Infelizmente, a pandemia, o que aconteceu? A gente teve aquele período que as pessoas não podiam participar do velório. Isso. Eu acho que esse é o maior problema, não viver um luto de verdade, né? Isso. Mas o que aconteceu? Ela não fez a despedida como ela gostaria. Isso.
Então, assim, a gente sabe que a única certeza que a gente tem é essa. Então, na hipnose, a gente realiza esse momento, essa despedida, e ela se sente com o dever cumprido. Você sabia que nem chocolate traz felicidade, mas a realização do dever cumprido traz felicidade? É verdade. Isso é Verdade, uma doutora. pesquisa que foi feita, né, pelas universidades dos Estados Unidos, onde que eles perceberam que realmente o que traz felicidade é a sensação do dever cumprido. Olha só. Doutora, tem uma pergunta aqui da Paula. Deixa eu ver se ela diz de onde ela é. Deixa eu achar aqui ela aqui. Paula. Paula é de Pernambuco, doutora. Aqui, ó. Tá perguntando, doutora, qual a diferença da hipnose, essa que a gente está falando, da hipnose que muitas vezes, eu entendi a pergunta dela, daquela hipnose que a gente ouviu falar, que eu vou viajar em outras vidas, outras épocas. Tem essa diferença? A doutora também faz essas duas ou é uma coisa só? Como que é essa diferença? Sim, acontece o seguinte, faço três tipos de hipnose. Eu faço a regressão de memória, que vai induzir ela até, se for o caso, o útero, onde é o início da vida dela. Uau! O subconsciente sempre vai conduzir. Então, tem gente que tem a percepção do pai passando a mão na barriga quando ela estava sendo gerada, sabe? Então, tem percepções bem interessantes, né? Então, essa é a regressão de memória que a gente faz através de uma indução de hipnose. Existe uma outra regressão que a gente conduz pela imaginação também, para ela achar causas. E existe a regressão de vida passada. Né? Então, assim, a partir do momento que o subconsciente dela acredita que aquilo é possível, eu consigo induzir ela a levá-las em outra época que aquilo fizer sentido para ela. Então, dá para achar causa. Eu tive um caso bem interessante, Mara, foi bom tocar nesse assunto. Uma pessoa que tinha uma dor no calcanhar, né? Ela doía no calcanhar e no joelho, se eu não me engano. Muitos exames, e nada diagnosticava o que era aquela dor. Então, eu sugeri para ela, falei, olha, como a sua crença permite, porque ela é espírita e tudo, falei, se você permitir, a gente pode fazer uma regressão de vida passada, se fizer sentido para você. Então, a gente conduziu ela na técnica. Ela trouxe lembranças que justificavam as dores no joelho e no pé. Que coisa! E quando ela entendeu que ela não estava sendo... Isso foi para ela, tá? Aquele sentimento de, nossa, em outra vida eu tive tudo isso e hoje a minha vida é completamente diferente, muito melhor, eu estou tendo sentimento de gratidão. E aí, quando ela se sentiu grata, a dor sumiu. Olha só que coisa! Então, para ela, fazia todo sentido, que no subconsciente dela tinham essas outras vidas que ela precisava honrar. Que então, coisa, doutora! E foi sensacional, e pelo que eu saiba, nunca mais voltou a dor. Graças a Deus, olha, espero que ela esteja assistindo e com certeza melhorou. Doutora, eu ouvi assim alguns relatos de suas pacientes que me chamam muito a atenção. E eu vou até tocar um tema aqui, que esse dá pra gente fazer um próximo programa, que quando eu falo nesse assunto a coisa vai longe. Mas como a gente fala, é incrível, doutora. É uma das perguntas que eu recebo quase que diariamente, pedidos de ajuda, que também através da pandemia isso só aumentou, que é muita gente sofrendo com obesidade, com o peso lá em cima, as pessoas que ganharam peso não conseguem perder, essa dificuldade. Antigamente a dificuldade estava porque não podia sair, então não posso fazer atividade física, então eu estou aqui, ó, me conformando com o meu peso, é assim mesmo. Agora todo mundo pode sair, todo mundo está se mostrando, e as pessoas estão desesperadas, né, querendo correr atrás do prejuízo, e muitas vezes não percebe que o problema dessa ansiedade de comer muito vem daqui muitas vezes, né, e ela precisa tratar aqui primeiro para que depois a coisa aconteça, né? Então ela precisa dar esse primeiro passo. Então a doutora também faz um tratamento muito bacana nesse sentido, né, doutora? Isso. Então assim, eu fui vítima, né? Eu sofri com a obesidade durante muito tempo. Eu pesei 97 quilos. Então aquilo eu entendi o quanto incomodava. E aí até o ano passado é aquele negócio da mulher, né? Falando, acho que tá bom.
Então, mesmo já há mais de 10 anos tendo equilibrado no que eu chamo de peso ideal. É você olhar no espelho e se gostar, tá, Mara? Que não adianta. Tem gente que pode estar com um corpo maravilhoso e não se acha bonita. É. É uma questão de autoestima e amor próprio que a gente trabalha em conjunto aí também nesse processo. Então, o que eu faço com a hipnose? Vou ajudá-la a gostar de coisas saudáveis, deixar de gostar de coisas que engordam. A gente vai trabalhar o gostar da atividade física, a gente vai trabalhar a ansiedade, a gente também vai trabalhar a causa, tá? Pela linguagem psicossomática, normalmente as pessoas que têm tendência a engordar, elas têm problemas subconscientes com a mãe. Olha só. Então, assim, todos os casos que eu peguei, principalmente, né, quando a gente vai nessa regressão, ela encontra um link com a mãe. E quando ela se desprende e ela percebe que ela não precisa ter aquela mágoa, o que é a obesidade? Quando o corpo cria gordura, ele vai fazer o quê? Ele vai dar a sensação do falso abraço. Ele vai acolher. Tá. Então, o corpo, né, se reproduz, mesmo que ela não coma. Tem pessoas, que era o meu caso na época, que mesmo que eu fizesse dieta, eu continuava engordando, não emagrecia. Por quê? Porque era um sentimento de rejeição que existia e fazia com que o corpo produzisse as células de gordura para dar aquele aconchego. Faz muito sentido. Para o quê? Cobrir, né, aquela rejeição que foi criada só pelo subconsciente. Não que a mãe tenha rejeitado. Sim. Né? Talvez uma preocupação, né? Por exemplo, quando a minha mãe me gerou, existiam dificuldades financeiras e sempre vinha aquela preocupação, é mais um para alimentar. Isso. Tinha uma preocupação, ou seja, aí o meu corpo engorda para diminuir a preocupação da mãe. Isso. É isso mesmo, então, doutora. Isso, e quando a gente liberta esse subconsciente dessa condição, ele entende que, nossa, então, eu não preciso mais ficar presa a isso. Olha só que incrível. Gente, olha, tá vendo, gente? Eu perguntei, tá todo mundo aqui falando, eu queria saber sobre isso. Então, dá para tratar também. Gente, no GC aqui tem os contatos da doutora que a gente já deixou aqui. Qualquer coisa me chama em box, eu passo também para a doutora Adriana. Doutora, quando o papo é bom, o programa voa. Graças a Deus, nosso papo estava uma delícia. E na próxima vez te quero aqui para a gente conversar sobre muitos temas que dá para a gente ajudar muita gente, viu, doutora? Eu vou com todo prazer, Mara. Ai, que linda. Doutora Adriana, quero te agradecer mais uma vez. Obrigada por ter cedido seus conhecimentos, o seu tempo. A doutora Adriana também está no consultório trabalhando. Tem uma agenda puxada, viu, gente? Ela não para. Você já deve conhecer a doutora Adriana aí de diversos programas de TV. Ela está sempre cedendo aí o seu espaço. Então, quero te agradecer mais uma vez pelo carinho, viu, doutora? Sim. Um prazer, Mara. Ai, que delícia. Ó, matamos saudades um pouquinho então, tá? Um beijo na sua alma. Obrigada, meu amor. Boa semana pra você, tá? Você também. Obrigada, que delícia, amei, viu? Olha, gente, que delícia, né? A gente poder compartilhar, assim, tantos conhecimentos. Eu falo sempre que vocês têm um privilégio de receber essas informações dos melhores médicos e profissionais. A gente está aqui sempre selecionando os assuntos que vocês nos pedem. E eu fico muito feliz de poder trazer tanta gente boa, viu, gente? Olha, compartilha essas entrevistas porque são um presente de Deus, tá? Bom, eu vou terminando por aqui com muita saudade já de vocês, mas olha, o tempo tá voando, então fica aí ligadinho que daqui a pouco a gente tá junto de novo. Nos seguem aí através das redes sociais, @MaraBastosOficial e também a nossa emissora Up TV aqui com programação direto aqui com os melhores programas, com os melhores profissionais e nas redes sociais do Facebook, Instagram. Daqui a pouquinho tem foto aqui das nossas entrevistas, tá? Um beijo na alma, fique com Deus, curtam o carnaval com muita responsabilidade. Se for viajar, se for dirigir, não beba, porque o nosso encontro já está aqui marcadinho, hein? Fiquem com Deus, boa semana. Obrigada.